nós vamos falar sobre a especialidade desenho vetorial. Antes de falarmos o que é desenho vetorial, é importante a gente saber o que é um vetor. Um vetor é um segmento orientado de uma reta definido por módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho, direção é a inclinação da reta e o sentido é para onde o vetor vai. Então temos que desenho vetorial ou imagem vetorial é um tipo de imagem que é composta por curvas, elipses, polígonos e outros elementos matemáticos. Em outras palavras, desenho vetorial é um tipo de imagem que usa vetores matemáticos para sua descrição. 3 exemplos de programas que usam desenho vetorial: Adobe Illustrator, CorelDRAW e Inkscape. Existem vários outros programas que utilizam desenho vetorial também. Exemplos de aplicativos para celular que usam desenho vetorial: Adobe Draw, Adobe Capture e o Schedule. O Adobe Draw é a versão para celular do Illustrator. 5 formatos mais comuns de imagens vetoriais. Nós temos o AI, o CDR, PDF, EPS e DXF. Tem vários outros formatos, mas a especialidade pede apenas 5. Uma observação aqui sobre o PDF. O PDF não exporta somente imagens vetoriais, ele exporta também imagens em bitmaps, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é. Mas eu coloquei o PDF na lista porque nos últimos anos houve um aumento significativo do uso desse formato para transferência de arquivos gráficos. Diferenças entre desenho vetorial e raster. Raster, gráfico raster ou imagem rasterizada é aquela imagem que é composta por pequenas peças chamadas de pixels. Quanto mais alta é a resolução, maior é o número de pixels por área unitária. É aí que entra também o bitmap ou mapa de bits ou imagens bitmaps, que são imagens que são compostas por pixels. Daisy, onde a gente pode encontrar esse tipo de imagem raster que tu tá falando aí? Muito simples, suas fotos que você tira no celular, na câmera, imagens em formato JPEG, PNG, BMP e TIFF são todas imagens bitmap. Quer dizer que são imagens compostas por pixels, aqueles pequenos quadradinhos pequenininhos. Se você pegar uma imagem e aumentar, der um monte de zoom, uma foto sua, por exemplo, que você tirou. Se você pegar a imagem e aumentar, dar muito zoom, vai chegar numa hora que você vai começar a ver os pixelzinhos. Se a imagem ou foto tem uma qualidade ruim, você nem precisa aumentar muito, você já dá pra ver os pixelzinhos. Mas uma imagem de uma câmera profissional, por exemplo, ela também é uma imagem composta por pixels. Então, por mais qualidade que ela tenha, vai chegar num momento de você ampliando, que você vai ver os pixels ali. E essa é justamente a grande desvantagem das imagens rasterizadas ou imagens bitmaps. A imagem vai distorcer, vai estourar todos os pontos de pixels. E isso é ruim porque se você criar uma imagem bitmap no tamanho 10x15 e precisar ampliar para o tamanho de um outdoor, ela vai ficar toda distorcida, não vai dar para usar. Já quando você cria uma imagem em vetor, você não tem esse problema. O vetor não é composto por pixels, o vetor é composto por gráficos e dentro desses gráficos existe o que chamamos de pontos de controle. E entre esses pontos de controle existem curvas. A curvatura de cada uma dessas curvas é definida através de uma fórmula matemática. Mas não se preocupe que você não precisa ser nenhum guru da matemática, um gênio da matemática para ficar calculando qual é a fórmula que vai usar em cada curva. O programa já faz isso por você, ok? Ok. Mas Daisy, o que isso quer dizer na prática? Significa que mesmo que você precise pegar o seu vetor e mudar a escala dele, mudar o tamanho, ele não vai perder a qualidade. Se você criou uma imagem pequenininha, 10 por 10 centímetros, e precisar colocar ela num formato maior, num outdoor, numa revista, num cartaz bem grande, num banner, ela não vai perder a qualidade. Essa é a grande vantagem de se trabalhar com vetor. A qualidade da imagem não será afetada, continuará boa. Vamos falar então sobre curva de Bézier ou curva de Bézier, como algumas pessoas chamam. Eu acredito que seja curva de Bézier porque o cara que trabalhou primeiro com isso se chamava Pierre Bézier e ele era francês, então Bézier. Os estudos dessa curva foram desenvolvidos em 1962 pelo francês Pierre Bézier, que era funcionário da Renault. E a Renault utilizou os estudos da curva de Bézier para o design de automóveis. A curva de Bézier é uma ferramenta que permite que uma curva seja gerada a partir de poucos pontos de controle fornecidos. Vou deixar isso um pouquinho mais claro. Se eu for desenhar uma curva no papel, eu vou fazer assim. Mas se eu for usar, por exemplo, o Adobe Illustrator, que é um programa de desenho vetorial, eu não preciso desenhar a curva assim, como eu faria no papel. Eu coloco um ponto aqui, e cada ponto desse tem uns nozinhos que permitem que a pessoa puxe
e a curva seja gerada. Isso é muito legal e muito útil no design. Essa curva de Bezier também é muito usada em design de animação. Principais diferenças entre um editor de imagem bitmap e o editor de imagem vetorial. Um editor de imagem bitmap que vocês conhecem muito é o famigerado Photoshop. Photoshop é um programa especializado em manipulação de imagem. Lá você consegue mudar cor, fazer montagens, fazer colagens, fazer um montão de coisas em edições de fotos. Inclusive no Photoshop também dá para você trabalhar com pintura digital, que eu gosto muito, aliás. Outro exemplo de editor de imagem bitmap é o Lightroom, que também é especializado em manipulação de imagem. Esses dois programas que eu citei, principalmente o Photoshop, ele é top de linha para isso. O propósito do Photoshop é manipulação e tratamento de imagens bitmaps, que são aquelas imagens compostas por pixels. Já os editores de imagem vetorial, como o Illustrator e o CorelDRAW, que são os mais famosos, são feitos especificamente com o propósito de trabalhar com vetores. Tá, mas como eu vou saber qual é o tipo de programa que eu devo usar no meu projeto? Se é o Photoshop ou se é o Illustrator? Se é um programa de imagem bitmap ou se é um programa de imagem vetorial? Isso vai depender do propósito do seu trabalho. Você vai fazer uma pintura digital? Provavelmente o Photoshop é melhor, embora o Illustrator também dê para fazer imagens e ilustrações vetoriais. Você precisa criar um logotipo? Então faça em vetor, porque vai dar tanto para você usar num cartão de visita que é pequenininho, como também em um outdoor gigante e a imagem não vai perder a qualidade. Então não existe um melhor do que o outro. Os dois programas, os dois tipos de programas são feitos para finalidades específicas. Então se você quer manipular a imagem, quer tratar a imagem, quer fazer montagem de imagem, vai para o Photoshop. Você quer trabalhar com o logotipo, flyer, cardápio, a identidade visual, então vai para o Illustrator ou para qualquer programa de desenho vetorial. Mas para a especialidade de desenho vetorial nós temos que utilizar um programa que trabalhe com vetor. E você precisa ter um programa no seu computador que trabalhe com imagem vetorial. Eu recomendo o Illustrator, que é o programa que eu gosto de usar, é o programa que eu uso. E você pode entrar no site da Adobe e baixar gratuitamente a versão de teste por 30 dias. É tempo suficiente para você terminar a especialidade. Para a parte prática, eu vou utilizar a versão do Illustrator para o computador. Agora eu vou fazer os requisitos práticos que a especialidade pede. O primeiro deles é fazer o emblema D1 do clube, que é aquele triângulo que a gente já conhece. Eu não vou fazer a imagem de cabeça, então eu peguei o emblema pronto, uma imagem JPEG mesmo da internet. Você pode abrir o computador e copiar a imagem e só colar aqui dentro que ela já aparece, ó. Essa é uma imagem JPEG, em boa qualidade, por sinal. Vou colocar aqui a imagem e a minha tarefa, e a de vocês também, é reproduzir essa imagem, refazer essa imagem. Então ela está na camada 1, eu vou travar a imagem, abrir uma nova camada, vou com a minha ferramenta caneta e vou fazendo os pontos aqui, ó, do triângulo, contornando, sabe? Não tô vendo mais nada do desenho, como é que eu faço? Venho aqui do lado, ó, vai deixar a parte do meio do preenchimento sem nada e o traçado preto. Vou de novo, ferramenta caneta, fazer o de dentro, amarelinho. Aqui nessa parte eu vou ter que aplicar a curva, então lembra de quando for fazer o outro ponto, segurar e puxar. E assim você vai alinhar com o desenho de baixo. Pronto. Ah, e ficou essa ponta aqui, como é que eu faço, Deise? Porque se eu clicar aqui vai ficar todo torto. Então você vai segurar em Alt e clicar, aí essa ponta vai sumir. Vou fazer de novo, Ctrl Z, ó. Tá aqui, vocês estão vendo essa alça aqui em cima, para eu eliminar ela, eu venho em cima do ponto com o Alt selecionado e clico, eliminou. E aí eu consigo fazer um outro ponto aqui desse lado. Terminei toda essa parte do triângulo. Eu vou travar a camada e vou abrir uma nova camada para fazer a espada. Mesma coisa, com a ferramenta caneta. E agora vem a parte mais difícil e mais trabalhosa, que é fazer esse nome. Mas vamos lá. E aí, como eu vou ter que reproduzir aqui embaixo de novo, eu vou só dar um Ctrl C e Ctrl V e arrastar para o local, para me economizar tempo. O A já foi feito, então eu vou copiar e colar. Outra coisa, você pode agrupar
os objetos. Ó, se eu clicar só aqui, vai selecionar só o de fora. Então, como é que eu faço para unir os dois? Seleciona, Ctrl G. Mesma coisa nos outros aqui. Seleciona, Ctrl G. Agora vamos colocar as cores. Deixa eu travar e destravar a imagem lá de baixo. Ó, tirei a imagem de baixo. Vou colocar aqui no cantinho. Olha como é que ficou. Bem parecida, né? Agora vamos... Travei a de baixo, destravei a camada 2. Começar pela cor vermelho. Então, seleciono aqui, ó, o traçado de fora, conta-gota vermelho. Aí vem no traçado de cima, que é amarelo. Vou destravar aqui as camadas, vou selecionar o que eu fiz, selecionei tudo, Ctrl G, agrupei, agora é uma coisa só, tá vendo? Vamos comparar as duas, se eu colocar aqui é em vetor, aqui é a bitmap, vamos dar um zoom, olha, zoom, já consegue ver que a bitmap, que é composta por pixels, fica toda serrilhadazinha, toda granulada, já a imagem em vetor não distorce. Dá mais um aqui. Olha a diferença de uma para outra. Aí a especialidade pede para fazer um desenho de sua escolha mostrando o uso da ferramenta Mãos Livres. Eu fiz o rascunho no papel já, tirei uma foto e vou colar aqui. E vou usar a ferramenta Mãos Livres, que eu posso utilizar a ferramenta Pincel Irregular para fazer esse desenho aqui. Eu gosto de usar o traçado na cor preta. Vamos lá, clica aqui. Um preto ou um cinza. Pronto. E aí, eu vou desenhando. Para colorir, como é que você pode fazer? Você pode selecionar todo o desenho com a ferramenta balde de tinta. Você aperta K, vai aparecer. E aqui você vai escolher a cor que você quer. Eu clico para preencher. Eu gosto de pintar de outro jeito. Eu bloqueei aqui a camada do traço e deixei essa nova camada embaixo. E vou pintando com o pincel mesmo, pincel irregular. Seleciono a cor que eu quero. E aí... vou pedacinho por pedacinho. O próximo requisito é fazer um animal, uma nova prancheta. E com o desenho que eu já fiz de uma raposinha, copiei aqui, eu tirei a foto, copiei, colei aqui. Tá aqui a raposinha, vou desenhar ela. Foi assim que ficou a minha raposinha. Agora vamos para o próximo requisito, que é para fazer um banner, faixa ou cartaz de divulgação de algum evento do seu clube ou igreja. Vou criar uma nova prancheta. Eu vou fazer a capa da especialidade aqui. Pronto, vou deixar assim. O último requisito é transformar a foto de um rosto em um desenho vetorial. E aí, nós podemos fazer de duas formas. A forma que fica mais fácil, porém com resultado mais feio, e a forma que fica mais bonito, porém com resultado mais trabalhoso. Então, eu peguei aqui uma foto minha. Tá aqui ela. Deixa eu virar essa prancheta. Pronto. Vou achar um pouquinho pra cá.
Tá aqui uma foto minha, é uma imagem bitmap. Vou transformar essa minha imagem aqui em uma imagem vetorial. Ela é uma imagem bitmap. Você vem aqui em cima, o traçado de imagem na setinha. Eu escolho 16 cores, ok. E aí espera fazer o processo, é um pouco lento. Então espera aí. Olha só como ela ficou. Aí eu seleciono ela de novo e clico em expandir. Pronto, agora é uma imagem vetorial. Se eu clicar com o botão direito, desagrupar, aí olha só o que eu posso fazer. Posso mexer com essas partes. Qual é a outra forma então, Daisy, de fazer? Faz uma nova prancheta aí, pega a foto novamente. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra ilustração. Desenhar traço por traço assim e ir fazendo o contorno. Você pode fazer com o pincel irregular, pode fazer também com a caneta. Esse daqui é um exemplo de uma imagem já finalizada. E é exatamente isso que vocês vão fazer também. Escolha uma foto sua ou de alguma outra pessoa e você pode ir fazendo assim como eu fiz, o contorno, e finalizar para ficar desse jeito aqui. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui e tchau!